no limiar do tabernáculo, do santuário do Senhor, no altar do Senhor, a visão que o anjo mostrou para Ezequiel é que ele, no altar do templo, saía um limiar, saía um ribeiro, um pequeno ribeiro de água, uma pequena fonte de água. E ele fez o Ezequiel acompanhar. Vem comigo, Ezequiel, vem acompanhando esse ribeiro, saindo de dentro do templo e saiu para fora do templo e foi acompanhando aquela água que saiu de dentro do templo, debaixo do altar do Senhor. E ele vem ver, Ezequiel, vem ver. E ele foi levando Ezequiel, então, acompanhando aquele pequeno ribeiro de água que saía do templo. E Ezequiel foi acompanhando aquele ribeiro, foi indo, quando chegou a um certo ponto daquele ribeiro, ele começou a ver que as águas começaram a aumentar o seu volume. Aquela água que saiu como um filete, como um pequeno ribeiro, como uma pequena fonte, uma minazinha, começou a aumentar gradativamente o seu volume. E foi se tornando em um rio. E o anjo veio e falou: Ezequiel, vem para dentro do rio, vamos acompanhar esse rio, Ezequiel. E Ezequiel foi acompanhando o rio, e ele ia pelas águas que iam dando e passando, as águas iam dando pelos artelhos, conforme o texto lia, né? Os artelhos é o mesmo que os tornozelos. É fácil, né? A gente caminhar por dentro d'água, a gente às vezes vai passear por aí afora, a gente se depara com rio, cachoeira e tudo. Muitas vezes o medo nos faz não ter coragem de entrar na água, mas a gente vai pisando, pelo menos sentir, né? Pelo menos quer sentir pelo menos a sensação de pôr o pé na água. Eu me lembro que quando eu fui na praia pela primeira vez, foi no Espírito Santo, na Praia dos Pobres, né? Eu fui lá no Espírito Santo a primeira vez, com 31 anos, eu ainda nunca tinha ido na praia. E quando eu cheguei lá, fiquei vislumbrado, né, com aquela imagem maravilhosa que é a praia. E eu fui, quando chegou no mar, aquela aguaceira tremendo, aquilo lhe deu pavor. Aqui deu pavor. Como vou entrar nesse negócio aqui? O medo, a gente não saber o que tem pela frente. Quem já está acostumado, habituado a entrar, vai lá para o fundo, vai nadando, mas a gente que tem medo, que não conhece o ambiente, vai entrando devagarzinho, mas o pavor vai pegando, aquela aguaceira vai pegando, né? E a gente ficou ali cerca de 7 dias da praia, minha esposa, meus filhos, mais meu irmão, e a gente com medo da praia, a gente ficou mais ou menos uns 3 dias só na beira da água, só colocava o pé na água assim. Chegava no máximo, com a água chegava até aqui assim, e já, não, sai daí que isso é perigoso, sai daí que isso é perigoso. E a gente ficou, quando voltava para o hotel, voltava com a roupa de banho toda cheia de areia, né? De tanto tomar caldo que fala, né? De tanto tomar caldo, porque só ficava lá e a água só batia, pá, e jogava areia em nós. Parecia até uma caçamba carregando areia para dentro do hotel, né? Porque não tem experiência, né, meu bem? Não tem experiência, tem medo. Então aí chegaram, só tinha coragem de colocar os primeiros pés. Os 2 primeiros dias a gente não tinha coragem, tinha pavor da água. Mas à medida que nós íamos ficando naquele período na praia, o medo ia indo embora. E a gente ia avançando um pouco mais, avançando, aí a água já pegava no joelho. Daqui a pouco a água pegava aqui, a gente já estava pulando onda, já sentindo a melhor sensação. É claro que eu não tive coragem de ir para o fundão, né? Porque eu não sabia nadar, aliás, não sei até hoje. Porque eu sei nadar, não dá para dizer que sei, né? Então, a gente ficava com medo, com receio. Mas aqui, irmãos, o que o texto vai dizer para nós aqui é que o Senhor levava Ezequiel em visão para dentro do rio. E ele levava, e enquanto ele caminhando, a água ia aumentando o seu volume, mas a água, por enquanto, batia no tornozelo. Talvez Ezequiel estava satisfeito, não, peraí, você não experimentou tudo ainda não experimentou tudo não, vem mais um pouquinho. Aí ele foi caminhando, a água ia subindo, daqui a pouco a água batia no joelho. E talvez Ezequiel mostrando contentamento, moça, mas que água é essa, né, que multiplica? Que água é essa que vai só transbordando? Que legal e tal. Não acabou não, Ezequiel, vem mais. Ele foi caminhando, a água já estava dando no lombo, já estava dando na altura do umbigo, do lombo. Ezequiel talvez satisfeito, não, Ezequiel, ainda tem mais, vou caminhar mais um pouquinho. E quando vê, Ezequiel já não conseguia caminhar na água, porque a água tinha que se atravessar a nado. É necessário nadar, era necessário navegar naquela água. E é interessante, irmãos, porque o templo é a casa do Senhor, aleluia, e a água é o Espírito de Deus, aleluia. E quantas vezes, irmãos amados, nós chegamos no templo da casa de Deus na expectativa de receber uma porção do Espírito Santo, mas muitas vezes a gente chega, recebe e fica satisfeito com a porçãozinha do Espírito, como se a água pegasse apenas no tornozelo. Mas Deus tem mais para você. Glória a Deus.
chamava Ezequiel: vem, Ezequiel, vem experimentar, tem coisa nova, tem experiência nova. Eu posso imaginar Ezequiel olhando, talvez receoso, mas o Espírito chamando: vem, Ezequiel, venha mais, Ezequiel, chega mais um pouquinho, tem mais para você, tem mais bênção para você, tem mais experiência para você. Aleluia. Você que entrou nessa noite aqui nessa casa para adorar o nome do Senhor, eu não sei qual é a expectativa que você trouxe, mas não é só isso que Deus tem para você. Deus tem vida abundante, Deus tem transformação, Deus tem cura, Deus tem prosperidade, Deus tem salvação, Deus tem promessa de vida eterna para a tua alma. Quantas vezes nós entramos no limiar da casa de Deus e recebemos apenas uma porçãozinha de alegria. Eu estava triste quando entrei na casa de Deus, cantamos um hino, eu me senti alegre. E aí você sai alegre da casa do Senhor e satisfeito, mas não é isso que Deus quer para você. Deus quer muito mais. Entra mais para dentro da presença do Senhor. Aleluia. Quanto mais você vai entrando, mais você vai conhecendo a graça de Deus. Quanto mais você vai entrando para dentro da presença do Senhor, quanto mais você permite entrar para essa água que é o Espírito Santo, quanto mais você vai entrando, passando das águas dos tornozelos, chegando às águas do joelho, você vai tendo ainda mais experiências, você vai tendo ainda mais temor, você vai tendo ainda mais obediência, você vai tendo ainda mais disposição, você vai tendo ainda mais coragem, você vai tendo ainda mais ousadia, você vai tendo ainda muito mais daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não se satisfaça em ficar apenas com aquela pequena porção do tornozelo, não, irmão. Vai entrando mais ainda. Tem um hino que nós cantamos: eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma hesitação. Aleluia. Clama no teu coração pedindo ao Senhor que te chame mais para dentro dessa água espiritual. Chame, aleluia, e clame ao Senhor para que te permita entrar ainda mais, ter um pouco mais de experiência com o Espírito Santo. Se você está vindo buscar uma bênção, ao invés de você só levar a bênção, você vai ser um abençoador. Glória a Deus. Você vai ser aquele que vai ministrar a bênção do Senhor para aquele que passar pela tua vida, porque você vai estar encharcado com a graça de Deus na sua vida. Aleluia. Deus te chama para navegar no oceano do Espírito. Aleluia. É interessante que o texto vai nos dizer que aquele filete, aquele ribeiro de água, ele foi descendo e encontrou-se com o mar. E um mar de água salgada, um mar improdutivo, um mar que não produzia nada. Mas enquanto aquela água, naquele momento que aquela água chegou e encontrou com o mar, o texto vai dizer que aquelas águas salgadas se sararam, se curaram. A água que era improdutiva, a água que não produzia nada, a água que não tinha nenhum elemento frutífero nela, de repente aquela água se torna uma água curada, uma água frutífera, uma água produtiva. Como que está a sua vida, meu irmão? Como que está a sua vida, meu irmão? Você se sente improdutivo na presença do Senhor? Você é daqueles que ao ouvir uma pregação, uma palavra, tal como hoje aqui na escola dominical, o nosso pastor se referiu, o professor da escola dominical, que chegará o momento em que nós seremos chamados para apresentar a Deus as nossas obras. E a gente tem pavor quando vê alguma coisa relacionada ao Apocalipse. A gente tem pavor quando ouve alguma coisa relacionada à volta de Jesus, ao arrebatamento da igreja, ao grande julgamento, ao trono branco. Há muitas pessoas têm pavor porque veem as suas mãos vazias, infrutíferas, sem nada para oferecer. Mas hoje o Senhor te chama para descer as águas, para participar desse rio, aleluia, e que esses rios curam, esses rios saram. Se está infrutífero, o Senhor lhe fará produzir frutos para a vida eterna.
são rios que saram. Eles saem do trono de Deus. Esse rio sai do trono de Deus e desce, fazendo diferença por onde ele passa. Aleluia. O anjo vai levando Ezequiel na sua visão e leva ele. Vem Ezequiel, vem descendo. Ezequiel vai indo. Ezequiel vai indo, vai indo. Daqui a pouco ele precisa nadar dentro desse rio. E ele experimenta aquela experiência gostosa de poder navegar no Espírito. Aquela experiência gostosa de sentir aquela sensação que aqueles que não têm coragem, aqueles que não acreditam, aqueles que não têm aquela fé suficiente, não conseguem sentir. Porque Jesus diz assim: aquele que crê em mim farão as obras que eu fiz, ainda maiores ainda. Glória a Deus. Aqueles que têm coragem, aqueles que têm ousadia, farão as coisas que ele fez e maiores ainda. Mas enquanto Ezequiel estava ali experimentando, hoje, espera aí, Ezequiel, vem cá, volta aqui. Eu ainda tenho algo para te mostrar, Ezequiel. Saia do rio agora. Ele trouxe ele de volta, colocou na margem do rio. Colocou na margem do rio. Vem cá agora. Vamos dar uma voltinha agora que você não observou direito. Agora eu quero que você olhe do lado de fora do rio. Primeiro você conheceu o rio, que é Jesus. Primeiro você conheceu o rio, que é Jesus, o rio de água viva. Em que a palavra do Senhor diz que aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Agora eu quero ver o resultado que esse rio provoca. Vem cá, Ezequiel, vem cá. E ele foi levando ele, dando volta em torno do rio, nas bandas do rio, na banda da direita e na banda da esquerda. Olha, Ezequiel, olha para você ver. Olha para você ver o tanto de árvores frutíferas que tem em torno desse rio. Porque onde que o rio cai, onde que o rio passa, onde o rio vai correndo, tem vida, Ezequiel. Vem vendo, Ezequiel, vem ver o tanto de animais que tem em torno do rio, Ezequiel, alimentando-se, matando a sua sede em torno desse rio, Ezequiel. Vem ver, Ezequiel, as árvores frutíferas que estão em torno desse rio. Ezequiel olhava, árvores que davam o seu fruto, mas não era só fruto, a árvore era tão boa que dava fruto e se aproveitava até as suas folhas. Aleluia. Os frutos alimentavam aqueles animais que estavam à beira do rio, mas as suas folhas não se perdiam, porque as folhas eram como remédios. Oh, irmãos amados, não tem nada que nós perdemos, não há nada que é desperdiçado quando você está em Cristo Jesus, não há nada que é perdido quando você deposita a sua confiança naquele que é o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, aleluia, o Senhor da nossa alma. Louvado seja o nome de Jesus. Olha bem para a tua vida. Eu olho para a minha. Quando eu olho para mim, que eu vejo que desde 13 de setembro de 1999, quando eu levantei a minha mão, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da minha alma, hoje quando eu paro para olhar e vejo os rastros da minha pegada, eu vejo o quanto que o Senhor produziu na minha vida. O quanto o Senhor me fez multiplicar, o quanto o Senhor estabeleceu na minha vida a sua graça. Glória a Deus. Porque não há desperdício na presença do Senhor. Não é só a alegria de fluir o Espírito Santo na nossa alma, não, irmão, mas é a alegria de sermos chamados servos de Deus, de poder contribuir para o crescimento do reino do céu. Aleluia, é o privilégio de poder sermos, aleluia, embaixadores de Cristo. É o privilégio de levarmos a palavra do Senhor. É o privilégio de sermos identificados como cidadão dos céus. Aleluia. E a palavra vai dizer, aonde que Ezequiel passava e olhava, ele olhava para a direita, tinha árvore frutífera, ele olhava para a esquerda, tinha árvore frutífera. As plantas que ele julgava ser planta à toa, é apenas mais um vegetal. O anjo dizia para ele, isso aí é remédio, porque onde correm essas águas, as águas passam curando. Onde correm essas águas, as águas passam sarando. Onde correm essas águas, elas correm fazendo coisas produtivas. Aleluia, porque nada se perde na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Todos aqueles que têm encontro com Cristo têm a sua vida representada, têm a sua vida, aleluia,
não sei como está o seu coração, eu não sei como está a tua alma. Eu não sei como está a tua alma, talvez a tua alma esteja ferida aí agora. Talvez na tua mente, você vai ouvindo a palavra, mas a sua mente vai matutando aquela situação que está te perturbando a tua alma. Enquanto você ouve a palavra, vem na tua mente aquilo que está perturbando você faz tempo. Aquela situação de conflito na tua casa. Aquela enfermidade que você está pelejando com ela e ela ainda não foi embora. Enquanto você ouve a palavra, vai matutando os conflitos que você tem pelo mundo afora, as situações de aperto, de embaraço, as situações que estão tirando o seu sono. Mas em nome de Jesus Cristo, eu quero liberar uma palavra profética essa noite. O rio de água viva, Jesus Cristo, fluirá no teu ventre, e onde esse rio correr, aleluia, vai levar vida, vai levar cura, vai levar, aleluia, transformação, vai levar salvação, vai levar libertação, vai levar esperança, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia. Sobretudo, o que você precisa fazer é assim como Ezequiel, quando o anjo chamou, aleluia, e disse: filho do homem, vem comigo. Ele aceitou o convite, ele veio com aquele anjo. Ele poderia resistir aos. Quando o anjo chamou, ele poderia resistir: não vou não. Deixa para amanhã, deixa para depois, outra hora. Ou só vou só até aqui. Não, mas ele foi ouvindo a palavra do anjo que chamava. Enquanto chamava ele para vir, vem comigo, ele veio, aceitando o convite, veio. E ele veio, e veio. E enquanto ele vinha andando, gradativamente as coisas evoluindo no seu caminho. Aleluia. Enquanto você recebe a Cristo, enquanto você aceita o convite do Senhor, gradativamente o Senhor vai abrindo o caminho na tua alma. Gradativamente o Senhor vai abrindo o teu caminho. Gradativamente o Senhor vai transformando a sua realidade. Gradativamente o Senhor vai transformando esse choro em alegria. Gradativamente o Senhor vai transformando essa situação de miséria em situação de fartura, de prosperidade. Gradativamente o Senhor vai transformando essa terra infértil em terra fértil, em terra produtiva, para a glória de Deus. Então somente ouve a palavra do Senhor, então somente obedeça a palavra do Senhor, então somente aceita a palavra do Senhor. Não tenha receio, não tenha medo. A tua vida está na mão daquele que tudo pode. Aleluia, aleluia. E quando você aceitar o convite, quando você perder o medo, quando você perder o receio e acreditar que você está na mão daquele que tudo pode, você vai começar a experimentar tanta experiência boa que o Espírito Santo tem para a tua vida. Oh, aleluia. Quando eu dizia da praia, se eu ficasse ali o tempo todo com medo e não me abrisse para o novo, se eu não me abrisse para descobrir, para ir mais adiante, eu ia chegar até lá e ia voltar sem ter a experiência de conhecer uma praia, sem ter a experiência. Mas quando nos abrimos para perder o medo e irmos mais adiante, nós tivemos mais experiências e temos história para contar. Deus quer dar história para você contar. Deus quer colocar história na tua vida. Deus quer escrever história nova na tua vida. Você vai ter testemunho para contar. Você vai ocupar um espaço tal como esse que eu estou ocupando aqui agora, para poder testemunhar a maravilha de Deus na tua vida. Você vai ocupar um espaço tal como eu estou ocupando aqui agora, para testemunhar, aleluia, a transformação que Deus fez na tua vida. Você um dia ainda vai ocupar um espaço tal como esse aqui, aleluia, para contar as bênçãos da experiência que o Espírito de Deus esteve escrevendo na tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A bênção da transformação, a bênção da prosperidade, que o Senhor leva aqui nessas águas e mostra para Ezequiel. Agora eu quero que você observe mais uma coisa. Você observe o rio.